Bom dia, turma do terceiro ano do ensino médio do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é a professora Esther com a matéria de redação. Iremos dar início ao nosso conteúdo da avaliação conclusiva de redação da primeira unidade. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui qualidades e defeitos de um texto. O nosso objetivo é a redação nota 1000. Certo? O meu objetivo é deixar vocês com total estrutura para que venha redigir sim um texto nota 1000 na redação do Enem. Certo? Então, eu trouxe aqui para vocês qualidades e defeitos de um texto. O que o meu texto precisa para que eu alcance essa tão sonhada nota 1000 e defeitos, o que o meu texto não pode ter, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui 7 elementos, 7 qualidades que eu preciso compreender, entender, certo? Para que eu venha escrever um texto nota 1000. Vamos lá. Primeiro, concisão. Professora, o que vem a ser concisão? Vamos lá, de uma maneira, tentar simplificar ao máximo para que vocês possam entender o que é um texto conciso. O que vem a ser uma concisão? O que não pode ter, vamos ver. Sabe aquele candidato, aquele aluno que gosta de escrever, ele, na verdade, ele transforma tudo em uma verdadeira redundância. Ele escreve, um excesso de informações, na verdade, informações totalmente desnecessárias, apenas para quê? Preenchimento de linhas, né? É um erro muito grande. Um texto conciso, ele não pode ter isso. O que é a concisão? A concisão, justamente, eu vou eliminar todas as palavras desnecessárias do meu texto. Ô, professora, então significa que eu devo escrever pouco para que tenha concisão? Não. Não é escrever pouco. É escrever o necessário. Certo? Então, o que eu preciso evitar, o que eu preciso cortar é a redundância. Eu preciso cortar é o excesso. Beleza? Certo, vamos lá. O segundo vem aqui com a correção. Correção, professor, eu preciso ter correção, não. O meu texto precisa ser correto. Para que o meu texto venha a ser correto, a minha produção venha a ser correta, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me livrar daqueles desvios de linguagem. E quando ocorre esses desvios de linguagem, certo? Sabe quando a gente tem dúvida? Na grafia. Quando temos dúvida lá na flexão das palavras. Sabe aquela flexão, a flexão do plural do substantivo? Poxa, como é que eu vou colocar, principalmente os substantivos compostos? Vai para o plural de que forma? Os dois elementos irão plural, o primeiro ou o segundo. Então, tudo isso aí está dentro de quê? Da correção do texto. Eu preciso que o meu texto esteja correto. E para isso, eu preciso conhecer o quê? A nossa gramática normativa. Beleza? Então, vem aí. A correção nada mais é que o conhecimento das regras gramaticais. Vamos para o próximo. Concordância. Você já sabe que tem a concordância verbal e a concordância nominal, certo? Lembram aí? Concordância nominal está se referindo aos nomes, né? Está se referindo à concordância entre as classes das palavras. Concordância de quê, professora? Concordância de gênero, concordância de número, certo? Concordância verbal. A concordância verbal já vem o quê? Já está falando, né? Verbo. Já está falando aí do verbo, mas detalhadamente o que vem o verbo vai concordar com o quê?
O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Na concordância verbal, o verbo vai concordar com o sujeito. O verbo vai concordar em quê? Ele vai concordar em número, ele vai concordar em pessoa, certo? Beleza. O próximo vem a regência. A regência eu também tenho regência verbal e regência nominal. Para a regência, eu preciso estudar as preposições. Qual preposição rege aquele nome? Qual preposição vai acompanhar? Qual preposição rege aquele verbo? E qual o erro mais comum? É a preposição a. Por que a preposição a é o erro mais comum? Vou lhe dizer, por causa do emprego, quem indica a crase. Entendeu? O emprego do acento. O emprego do acento que indica a crase é o que mais aí os candidatos erram. Poxa, será que aqui tem crase, aqui não tem crase? Então vem aí a regência. Colocação dos pronomes. Colocação pronominal, vocês lembram aí, né? Da próclise, da mesóclise, da ênclise. Beleza? Então eu tenho a colocação pronominal, sabe aqueles pronomes oblíquos átonos? Mi, ti, si, nus, vos, lhe, não é isso? Lhes, o, a, os, as. Os pronomes oblíquos átonos, eles, na linguagem coloquial, ele é utilizado no início de palavras. Eu digo assim, te amo. Isso na linguagem coloquial está correto. Mas na norma culta, na regra da nossa gramática, nunca, dentro das regras da colocação pronominal, nunca deve se utilizar o quê? Nunca se deve utilizar. Olhe, presta bem atenção, nunca se deve utilizar um pronome oblíquo no início de frase. Então, se fosse passar para a escrita, não seria te amo, seria amo-te. Certo? Então, precisamos aí ter total domínio. Já vimos que precisamos ter total domínio de quê? Da nossa gramática. Então, não negligencie as aulas de gramática. Vamos lá. Clareza. Professora, clareza. Para que o meu texto seja claro, o que é que precisa? Ele precisa ser claro, ele precisa ser coerente. Ou seja, eu não posso me contradizer no meu texto. Eu preciso tomar total cuidado com isso. Certo? Por quê? Porque se eu vier a me contradizer no texto, eu vou confundir o leitor. Então, para mim ali será a reta final, né? Vamos lá, eu tenho alguns inimigos. Sabe quem são esses inimigos? Os inimigos são a desobediência às normas. Que normas? A norma culta, as normas da gramática normativa, certo? Então, primeiro, períodos longos. Eu preciso ter muito cuidado com períodos longos. Períodos longos faz com que justamente não tenha clareza no meu período, certo? Preciso ter cuidado. Vocabulário rebuscado. Ah, não, vou escrever muito bonito. Vou pegar aquelas palavras mais difíceis que vai ficar ali, vai ficar chique, né? Não. Você colocando, você vai deixar ele redundante. Nem você vai saber o que você escreveu, certo? E tem também aí a imprecisão vocabular. Ô, professora, o que é uma imprecisão vocabular? Nada mais é que o uso inadequado da palavra. Vamos lá, que você quer colocar, na verdade, no contexto, você quer a palavra solitário. Só que aí você coloca solidário. Ou seja, o uso inadequado da palavra. Palavras totalmente com sentido totalmente diferente. Certo? Vamos lá para a nossa última, elegância. Elegância, o meu texto precisa estar bonito. E claro, o seu texto, a elegância do seu texto, o seu texto precisa estar esteticamente elegante. O que é um texto esteticamente elegante? Sabe aquele texto sem borrões, sem rasuras? Aquele texto com aquela letra legível? Uma outra coisa que eu quero deixar claro. Gente, letra legível não é sinônimo de letra bonita. Porque eu posso ter uma letra bonita, mas ilegível. Certo? Então, desconstrói aí.
que a letra legível não quer dizer que eu quero que você tenha uma letra bonita, porque tem muitos que têm letra bonita, só que são ilegíveis. Sabe, coloca aqueles S que você não dá para entender. Então, não é sinônimo. Vamos desconstruir essa ideia aí, que letra legível não é sinônimo de letra bonita, certo? Então, já sei aí que a elegância do meu texto, né? A estética do meu texto está nisso aí. Não posso ter no caso, esses borrões, essas rasuras, eu preciso ter muito cuidado. Por isso que eu oriento vocês a fazerem o quê? Façam o quê? Rascunho, certo? Beleza? Vamos lá agora para o defeito. Aqui é o que você precisa. Você precisa ter no seu texto. Você precisa dominar tudo isso aqui para chegar à redação nota 1000. E você precisa também saber de tudo isso aqui, desses defeitos, para que você não cometa eles no seu texto também, certo? O primeiro, prolixidade. A prolixidade, ela é ao contrário da concisão. Vocês lembram o que é a concisão? A concisão justamente é você fazer o quê? É você escrever o seu texto com objetividade, certo? É você não fazer o quê? O famoso, aquela enrolação famosa, né? Escrever, apenas para ocupar ali espaço. Então, a prolixidade, ela é o contrário, né? O contrário da concisão. A concisão eu preciso escrever pouco e escrever o quê? Escrever o essencial. Já a prolixidade é quando você faz o contrário. É quando você escreve desnecessariamente, o seu período fica redundante, certo? É a prolixidade. Muitos cometem esse erro aí, cometem esse defeito, que é a prolixidade, certo? Obscuridade. Professora, eu já sei, já dá para entender aí que a obscuridade é algo que eu não estou conseguindo enxergar, é algo que eu não estou conseguindo, que eu não estou conseguindo ver, sim. A obscuridade, por muitas vezes, ela é pior do que a ambiguidade. A ambiguidade é o duplo sentido. A obscuridade, ela é pior. Por quê? Porque a ambiguidade dá para você ainda entender duas situações. E a obscuridade não dá para você entender nada, certo? Não dá para você, por muitas vezes, nem imaginar o que é que tem ali. Então, vou lhe dar duas situações, dois motivos, que você pode aí... três. Vou lhe dar 3 motivos para você cometer uma obscuridade. Má pontuação, você vai ler e você não vai entender o que tem ali. Você tem também uma linguagem, lembra da linguagem rebuscada? Eu não posso, eu vou estar escrevendo de uma forma tão linda, né? Tão com aquelas palavras que nem eu sei o que significa. E o que é que vai acontecer? Não vou entender, eu vou entender nada do que eu estou escrevendo. E os períodos excessivamente longos. Você não põe ali o ponto, né? O ponto de continuação, você não encerra o seu período e você só vai vírgula, vírgula e vírgula. E assim vai. Então, a prolixidade foi obscuridade, pleonasmo. Pleonasmo você sabe que é o quê? O pleonasmo é um exagero? Não. O pleonasmo é você repetir o que já foi dito. O pleonasmo nada mais... Os mais comuns é a gente lembrar de quê? Entrei lá dentro, fui lá para fora, subi lá para cima, desci lá para baixo, não é isso, certo? Mas, professora, ninguém vai escrever uma situação dessa em um texto, não é isso? Mas eu vou lhe dar outros tipos de pleonasmo que o pessoal gosta muito de escrever nos textos. Por exemplo, há tanto tempo atrás. Se há tanto tempo, é claro que foi atrás. Se faz tanto tempo, é claro que foi atrás. Não está no presente nem no futuro. Um outro, ganhou de graça. Se você ganhou, é claro que foi de graça. Uma outra situação, 2 irmãos gêmeos. Já escutei muito isso, 2 irmãos gêmeos. Se são gêmeos, são 2 irmãos. Uma outra, hemorragia de sangue. Eita Jesus, hemorragia é claro que é de sangue. Então, essa redundância
quando se trata aí da área da saúde, né? Quando vai escrever dentro dessa temática, o pessoal gosta muito aí de escrever, certo? Agora eu vou lhe dar um exemplo de uma redundância. No caso de uma redundância, eu vou lhe dar um exemplo de um pleonasmo, né? No caso de repetir o que já foi dito, mas para deixar a nossa mensagem, vamos dizer assim, para tornar a nossa mensagem mais expressiva. Os nossos filósofos, né? Presta atenção. E rir meu riso e derramar meu pranto. De quem é essa frase? Vinícius de Moraes. E rir meu riso, derramar meu pranto. É claro que você tem aí um pleonasmo. Ele repetiu o que já foi dito, mas de uma forma para deixar o quê? Para deixar, ele veio trazendo a estilística da nossa gramática, certo? Para deixar a mensagem mais expressiva. Vou lhe dar outro exemplo. Diz assim: a mim ensinou-me tudo. Também demais, né? Mas acontece que foi o nosso Fernando Pessoa. Então, isso, ele apenas aí, ele veio trazer uma expressividade na mensagem. Então, também não está errado, certo? Vamos lá. Passei pelo pleonasmo ambiguidade. A ambiguidade eu já sei que é a duplicidade de sentidos. Eu preciso evitar a ambiguidade. Eu preciso ter cuidado com a ambiguidade no meu texto, né? Vou lhe dar um exemplo. O guarda deteve o suspeito em sua casa. Na casa do guarda ou na casa do suspeito? Então, eu posso entender, eu posso ter essas duas interpretações. Então, eu preciso ter cuidado no meu texto com a ambiguidade. Beleza? Incoerência, professor, o que vem a ser a incoerência? A incoerência é você se contradizer. Eu não posso me contradizer no meu texto. Se eu estou afirmando que é uma coisa, eu não posso logo no meu parágrafo, ou no mesmo parágrafo, no próximo período, eu me contradizer. Eu preciso ter muito cuidado com isso aí. Então, para que isso não aconteça, eu vou fazer o quê? Eu vou reler o meu texto mais de uma vez, certo? Agora, para que aconteça a incoerência, eu preciso desrespeitar as normas da nossa gramática, a norma culta, certo? Eu vou desrespeitar a gramática de que forma? Na ortografia, na regência, na concordância, beleza? Pois é. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu quero lá colocar a palavra retificar, porque é corrigir, mas eu acabo escrevendo ratificar. Ratificar não é corrigir. Ratificar é confirmar. Então, eu fiz o quê? Eu desrespeitei a norma da minha gramática. E isso, eu trouxe o quê? A incoerência para o meu texto. Beleza? Vamos agora. Cacofonia. Professor, o que é cacofonia? É um vício de linguagem, gente. Vício de linguagem, e isso. A cacofonia, ela representa um som engraçado. Ela vai representar através da união de algumas palavras, ou de algumas sílabas. Palavras não, sílabas, perdoe-me. Vou lhe dar um exemplo. Por que é que corrigimos quando a pessoa diz assim: eu vi ela essa tarde? Eu vi ela, o som que soa é viela. A palavra viela. Então, isso é cacofonia. Por isso, não é permitido. É um vício de linguagem. Eu vou passar para vocês alguns vícios de linguagem que cometemos no nosso dia a dia. Depois do vício de linguagem, vem o quê? Eco. Gente, o que é o eco? O eco é nada mais que uma repetição de palavras. Quando você, em um ambiente fechado, você fala uma palavra, soa o quê? O eco, que é a repetição daquela palavra ali, certo? Então, fechamos aí com os 7 também, são 7 defeitos que eu preciso ter muito cuidado para que eu não venha escrever no meu texto. Eu falei para vocês que eu iria citar alguns vícios de linguagem. Vícios de linguagem. Vícios de linguagem, vocês que estão prestes a aí muito perto do Enem, vocês que estão bem perto do Enem, vocês aí precisam
vou passar para vocês alguns vícios de linguagem, vícios linguísticos. E preciso que vocês pesquisem melhor sobre eles. Entendam esses vícios linguísticos, certo? Primeiro vem aí, barbarismo. Poxa, professora, o que é o barbarismo? É o uso incorreto das palavras. Ocorre muito. Estrangeirismo é quando eu quero fazer o quê? Quando eu quero usar palavras estrangeiras no meu texto. Vem o pleonasmo, acabamos aí de falar sobre o pleonasmo. O pleonasmo é o quê? A repetição, não é isso? A repetição desnecessária aí das informações. Eco, também acabamos de falar do eco, né? Que é a repetição de quê? A repetição de palavras aí. Hiato. Ó, professor, hiato não tá lá na fonologia, não. O hiato aqui é a repetição de vogais, certo? Colisão também, um vício aí, um vício linguístico. Se hiato é repetição de vogais, a colisão é uma repetição de consoantes. Ambiguidade, duplicidade de sentido, já tivemos aí também. Solecismo, isso, erros gramaticais. Quando eu colocar lá no texto, eu colocar lá na sua redação que ocorreu solecismo, é um vício que na verdade ali é um erro gramatical. Estamos aí com plebeísmo. Que é isso? Uso de palavras de baixo calão. É um plebeísmo, certo? E temos também o gerundismo. Lembra lá? Lembra do gerúndio? Aquelas palavras terminadas em ando, endo, indo, não é isso? Muito bem. Nós estamos terminando aqui a nossa primeira parte dos conteúdos da avaliação. Estamos encerrando da nossa avaliação conclusiva, certo? Eu desejo bons estudos a todos vocês e que Deus abençoe a todos nós.